Olá, bem-vindo você que nos acompanha pelas mídias da Arquidiocese de Londrina, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje com o Padre Arnaldo Rodrigues, que é doutor em comunicação pela Universidade La Sapienza de Roma, tá certo, Padre? Isso mesmo. E também Padre na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, Padre. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Um abraço também a todos da Arquidiocese de Londrina, de modo especial a Dom Jeremias, bispos dessa igreja. É uma grande alegria estar com vocês aqui hoje. Bom, Padre, para a gente começar, quais as grandes possibilidades, que as novas tecnologias nos oferecem na comunicação na igreja, na comunicação da mensagem de Jesus Cristo? Bom, é recordar que a mensagem de Jesus Cristo, ela veio para todos, né? E se ela vem para todos, então ela tem que ter sempre um alcance maior. Ou seja, ela tem que chegar nos piores, nos mais distantes recôncavos, do mundo. E os meios de comunicação servem principalmente para que essa palavra chegue também a essas pessoas. Se nós pensarmos que a palavra de Deus é ainda uma palavra que precisa ser vivida de forma mais concreta e anunciada constantemente, como São Paulo diz, ai de mim se eu não evangelizar, então nós temos essa necessidade de levar esta palavra de Deus a todos os lugares. E aí a gente sabe que os meios de comunicação não substituem o contato, porque como Jesus fez, ele tocava, como o Papa diz na Fratelli Tutti, na encíclica, sentimos a necessidade de tocar, de abraçar, de sentir o cheiro, de viver todo esse aspecto físico, mas que não é substituído por nenhum outro meio, mas os meios de comunicação eles servem para ajudar, a levar a palavra de Deus a esses lugares mais distantes. Então, são essenciais, são meios que Deus inspirou o homem para fazer, para a própria palavra de Deus chegar aos corações do humano. E é algo que não tem jeito, que a gente necessariamente precisa utilizar para a evangelização. Exato. É aquela coisa, Você tem os meios de comunicação ali, que eles não vão regredir, pelo contrário, vão cada vez mais evoluir e vão convergir-se, são palavras, um trava-língua quase, convergir-se entre si, e eles devem ser utilizados, não podemos negligenciá-los. Está aí a pandemia que nos mostrou isso. Até aquelas pessoas que tinham dúvidas ou que não sabiam utilizar, começaram a aprender e viram a potencialidade que isso pode ter no alcance para ajudar as pessoas, porque inicialmente os meios de comunicação, quando você falava de transmissão de cultos, missas, outros tipos de ações litúrgicas, eram para pessoas que não podiam ir até o templo. Hoje não, você não somente a questão de transmissões, mas de missas e outras paraliturgias, mas você também tem ali um momento em que você pode fazer um encontro com jovens, você pode fazer um encontro com as crianças, você pode fazer um encontro com as famílias, Você otimiza tempo, gastos, Tudo isso aí está a serviço. Repito, nada substitui o encontro físico, mas elas estão aí e vamos continuar utilizando. E eu acho que hoje, se São Paulo estivesse aqui, falaria, ai de mim se eu não utilizasse esses meios de comunicação, Porque o próprio Paulo VI faria, seria um pecado se nós não fizéssemos isso. Então, essa importância de ter consciência de que eles estão aí, estão a nosso favor, depende de como cada um vai utilizar os meios de comunicação. No início da entrevista, o senhor falou sobre convergência, e é algo que a gente escuta há algum tempo e hoje é uma realidade, Como que ela pode ser utilizada também? A convergência serve para facilitar a nossa vida, não para substituir, porque a TV não foi substituída, a rádio não foi substituída, pelo contrário, estão cada vez mais adaptando-se, para tornar-se mais acessível e para tornar-se cada vez mais leve e fácil de utilizar. E aí você tem essa convergência que, como diz o autor Henry Jenks, ele diz que ninguém está fora dela. Você vai passar por ela, querendo ou não. Então, como eu dizia para você anteriormente, na nossa arquidiocese nós temos o folheto à missa que as pessoas hoje não utilizam papel, por enquanto, no período da pandemia. Elas vão lá, pegam o QR Code que fica fixo no mural da igreja, ela pega o celular, aponta para o QR Code e ele abre, no formato celular, o folheto à missa.
para acompanhar os domingos. Então, são mudanças que servem para facilitar a vida das pessoas, que até quem não tinha contato passou a ter e passou a utilizar. As pessoas mais adultas, os mais idosos e tal, alguns estão utilizando também. Então, são uma convergência que você está inserido dentro dela, e você vai viver isso daí, mas é o papel da igreja hoje ajudar as pessoas a viver essa convergência. De forma como assim as mídias não se anularam, mas se modificaram para poder estar no meio das pessoas, né? Também nós não nos anulemos ou anulemos aquilo que são as práticas da igreja, que nada substitui a missa celebrada na paróquia, né? Ou outras atividades, para assistir nas redes sociais ou assistir pela TV. Recordar que, inicialmente, a missa, qualquer outra atividade assistida pela TV era para as pessoas que estavam trabalhando, as pessoas que estavam doentes, os idosos que não podiam participar. Mas não, hoje muita gente assiste, mas as convergências servem para nos ajudar a viver toda essa realidade de mudança, e o papel da igreja é ajudar também as pessoas a entenderem que elas não se anulem, nem anulem aquilo que é a prática da igreja, mas que aprendam a adaptar-se também a essa nova realidade que vai continuar mudando e vai ser sempre nova. As pessoas falam, o novo normal. O que vai ser esse novo normal? O que vai ser normal? Existem os parâmetros, né? Existem aquilo que nos guia, né? Agora, o que vai ser, o que o Papa diz é que espera que as pessoas sejam mais responsáveis, que as pessoas sejam mais solidárias, que as pessoas pensem mais nos outros. Isso é um novo normal. E que, na verdade, não é tão normal. Porque Jesus já falava isso, né? Jesus já falava, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse novo normal já existe há muito tempo. Isso que o Papa tem falado, que a pandemia nos traz esse convite a pensarmos mais nos outros. E a convergência está aí para isso, para nos ajudar a cuidar mais dos outros. Né? Tantas obras de caridade que foram feitas via esses novos meios de comunicação. Essas novas tecnologias, elas abrem a possibilidade para algo muito grande, né? Para um alcance mundial, mas elas sempre partem do pequeno ali, né? Da produção ali nas comunidades ou daquela produção pessoal. Como que isso pode ser utilizado? Se a gente ficar pensando somente que esses meios servem somente para eventos de massa, de muita gente, ele não está servindo o seu propósito. Porque aí eu não estou vendo pessoa, eu estou vendo números. E nós não podemos cair nesta tentação. Eu acho até que Jesus é muito sábio quando fala, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele está presente. Para dizer, ele não disse, quando 2.000 ou 3.000 estiverem reunidos, aí a coisa vai acontecer. Não é isso. Ele diz, olha, quando tiverem 2 pessoas pedirem no meu nome, eu estarei presente. Então, para dizer, olha, a comunicação ela serve esses meios para fazer algo personalizado, mas servem também para fazer esses grandes eventos, que é justo, né? Porque você pensa um jovem que não pode, de repente, viajar para uma jornada mundial da juventude, acompanhar tudo pela TV, pela rádio, ouvir o Papa, acompanhar tudo, isso é ótimo. Mas não podemos esquecer e ter a pretensão de que esses meios só servem para eventos de grande porte com muita gente. Né? Eu celebrei muitas das vezes missas transmitidas que tinham 200 pessoas, mas também que tinham 3 pessoas, 2, 3 pessoas. Ou celebrei missa com uma intenção para uma família que estava sofrendo muito, porque tinha um parente que estava doente e precisava de muita oração. Então, rezei para aquela família. Então, assim, não é somente para grandes eventos, mas o propósito do meio de comunicação é aproximar pessoas. 1, 2, 3, 5 mil, isso aí depende. Né? Mas o importante, o meio de comunicação, ele serve como ponte, como o Papa mesmo diz, para criar comunidade, para criar laços, para que, não substituindo o contato físico, mas ajudando nesses momentos, principalmente agora difíceis, de estar juntos. E esse criar pontes é o grande desejo do Papa Francisco para a comunicação, né? Exato. Já, se nós observarmos todos os discursos do Papa, os documentos já lançados por ele, as encíclicas, sínodos, mensagens, o estilo do seu comportamento, né, nós vamos observar que o Papa está sempre priorizando esse contato, essa responsabilidade com o outro, né, e principalmente essa, como ele fala, a cultura do encontro, como ele usou na sua primeira mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, né, quando ele falou sobre criar pontes, criar essa cultura do encontro,
né? O que ele está dizendo? Ele está resumindo nisso daí, dizendo que nós somos, como ele diz na encíclica agora Fratelli Tutti, responsáveis uns pelos outros. E ao ser responsáveis uns pelos outros, nós temos que criar esse diálogo um com o outro. Você pode pensar diferente de mim. Você pode ter uma religião diferente da minha. Você pode comungar de ideias políticas diferentes da minha. Né? Você pode até ser considerado, como diz a sociedade, diversos tipos de classes sociais diferentes, enfim, tantas outras realidades, culturas diferentes, né? Países diferentes. Mas o que você não pode esquecer o que nós não podemos esquecer é que nós temos que ter o diálogo um com o outro, estar abertos ao diálogo, ouvir o outro, não nos fecharmos nas bolhas. Né? Porque quando um se fecha, aí a gente vê o que tem acontecido nas redes sociais, inclusive dentro da igreja. Entre nós cristãos, que muitas das vezes vemos o outro como inimigo. E isso é que não pode acontecer. Né? Isso vai totalmente ao contrário daquilo que o Papa Francisco fala. É uma cultura de fechamento, de isolamento, em que ele diz no documento, agora na encíclica, que isso é uma falsa sociabilização. Quando a gente fala em redes sociais e essa presença, né, das pessoas nas redes, muitas vezes se contrapõem os conceitos de virtual e real. Como que a gente pode conceituar nessas duas expressões nesse contexto? A gente nunca pode pensar que é uma contraposição à outra, o virtual presencial, o virtual e o real. Porque o virtual também é real, o virtual também é presencial. Repito, não é que substitui o encontro físico, né? Porque seria muito melhor você falar com a sua mãe face a face, abraçar a sua mãe, você ou com outra pessoa, o seu pai, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, enfim, do que você simplesmente falar pelo virtual. Mas imagina para quem mora longe dos seus pais, em outro estado, em outro país, e que não pode ver sempre fisicamente. O meio virtual serve para matar um pouco da saudade. Então tem presença, tem realidade, tem sinceridade, tem veracidade naquilo ali, mas não substitui. Por enquanto é um momento. Então aquele momento, enquanto não podem se encontrar, se utilizam daqueles meios que também têm toda a carga emotiva, toda a sinceridade. E diante de tantas mudanças, né? Quais são aqueles valores que a gente não pode mudar, que são inegociáveis? Os valores que não mudam são os valores do Evangelho. O Evangelho é sempre atual. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. A palavra de Deus nunca vai mudar. Vai ser sempre a mesma, vai ser sempre eterna e vai ser sempre nova. Porque a palavra de Deus é vida. E é a vida que traz realmente vida para cada um de nós. Então, hoje nós temos a câmera, nós temos o celular, nós temos tudo à nossa disposição. Mas tudo isso deve ser vivido realmente nesta caridade, nesse amor a Deus, seguido pelos preceitos do Evangelho. E é isso que nunca vai mudar. Então, se a gente pensar assim, já está bom. Nosso trabalho já está feito. Eu estava assistindo uma formação que o senhor deu para a Pascom Brasil e o senhor comentava dessa realidade da Pascom que a gente tem aqui no Brasil, que é algo pioneiro no mundo. O senhor pode comentar um pouquinho sobre isso? Sim, e aí eu dou os meus parabéns a cada agente da Pascom. Porque assim, vocês foram fundamentais e vocês são fundamentais na igreja hoje. Eu acho que pensar uma pandemia, esse tempo da pandemia que estamos vivendo, sem os agentes da Pascom, seria muito difícil. Deus ia dar uma forma, ia dar um jeito de fazer isso acontecer. Mas se nós pensamos hoje o agente da Pascom, às vezes a gente acha, e aí até a gente tem que fazer o nosso meia-culpa, de achar que o pessoal da Pascom é só para tirar foto, postar em site, postar nas redes sociais, fazer filmagem. Não é isso. É uma pastoral. É uma pastoral. Uma pastoral, ela tem que ter as suas funções como pastoral. E aí não para nos envaidecer, né, e acharmos que nós somos melhores do que os outros, mas lembrar que a pastoral da comunicação, ela pode ser uma pastoral que ajuda as outras pastorais. Porque você tem pastoral específicas dentro da paróquia. Tem a pastoral da apostolado da oração, tem a pastoral que se dedica à oração pelas vocações, tem a pastoral que cuida da caridade, tem a pastoral que cuida só dos jovens, tem a pastoral que cuida da catequese. Onde está a pastoral da comunicação? Ela circula por todas essas. Então ela pode ser esse fio, essa linha que vai ajudando as outras pastorais a se interconectar também. Né? Então assim, é essencial e
Se nós podemos tirar algo de bom também nesse período da pandemia, para nós católicos, é isso, também, que a pastoral da comunicação tornou-se mais conhecida, tornou-se mais entendida e as pessoas passaram a conhecer realmente o que é um serviço de uma pastoral da comunicação. Nós agora não vamos retornar, é agora daqui para frente. Os agentes da pastoral da comunicação têm que principalmente entender esse grande sentido de igreja. Todos nós pertencemos a um único corpo, né? Uma definição do Concílio Vaticano II, o corpo de Deus. Né? E ao sermos membros desse corpo, como pastoral, nós temos responsabilidades e nós temos também uma grande atuação na propagação do Evangelho. Não é somente fotografar, postar, ficar atrás da câmera. Nós temos o nosso cinegrafista que está ali, se ele não tiver uma boa imagem, se ele tiver uma boa visão, né, ele também não vai. A visão dele é que vai chegar aos lares das outras pessoas. Se ele tiver uma visão distorcida, vai chegar uma visão também da fé também distorcida para muitas pessoas. Então, o nosso papel hoje é levar o Evangelho também com as nossas ações, com o pastoral da comunicação. E aí, mais uma vez, nesse período da pandemia e em todos os outros, até mesmo momentos que os agentes não foram tão bem compreendidos, nós pedimos as desculpas, né? E aí a gente recorda que hoje está aí, esse tempo da pandemia, para mostrar o quanto vocês são essenciais, foram e continuarão sendo essenciais, mas precisamos entender que é uma pastoral, é um serviço a Deus, é nos colocar nas mãos realmente de Deus, como qualquer outra pastoral. Mas o diferencial que a pastoral da comunicação, ela pode ajudar, depende de cada intenção, de cada um. Né? No diálogo, na paciência, ela pode ajudar todas as outras pastorais a estarem cada vez mais integradas com o pároco, né? E com todos os demais da paróquia. Bom, já encaminhando para o final, o que o senhor enxerga para o futuro, né? Quais talvez serão as possibilidades que nos chegarão futuramente, na próxima década? Acho que você já respondeu. Possibilidades. Nós estamos cheios de possibilidades à nossa frente. Recordar com uma pergunta que você fez, o que não pode faltar é sempre o Evangelho. Para nós, principalmente, católicos, não pode faltar nunca o Evangelho para nos guiar. A partir do Evangelho, a partir da nossa reta intenção, a partir daquilo que é a Igreja, nunca separado da Igreja. Né? Sempre junto ao bispo, ao seu pároco, enfim, a toda a Igreja no modo geral, ao Papa principalmente, nós enxergamos possibilidades. Não existe uma resposta definitiva. Né? Não dizer, vai acontecer isso, eu espero que aconteça isso. Então, o que eu creio, o que eu enxergo, espero para o futuro, é aquilo que o Papa já disse. Né? Que sejamos pontes capazes de diálogo, capazes de amar ao próximo na sua diferença e, principalmente, utilizando os meios de comunicação que nós temos hoje e os outros ainda que vão surgir, as diversos aplicativos, enfim, tudo que aparecer, que sejamos capazes de utilizar isso para o bem do próximo, o bem do mundo, o bem da Igreja e para fazer um serviço. Os meios de comunicação não servem somente para postagem. Isso aqui serve também para fazer um serviço à sociedade, à humanidade. Que a gente seja capaz, com isso aqui ou sem isso aqui, levarmos a palavra de Deus a todos os lugares aonde o Senhor nos enviar. Obrigada pela presença, Padre. Obrigada por todo esse conhecimento que o senhor partilhou aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo na Arquidiocese de Londrina. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Né? Saúdo a todos da Arquidiocese, todos os agentes da PASCOM, todos os comunicadores, todos aqueles que se colocam à disposição de Deus. E estamos aí. Quando precisar, estamos à disposição. Fiquem com Deus. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.